Bom, meu nome é Glauco Martins Pinto e hoje eu vou falar um pouco sobre o Cocktail Sort, que é uma interessante variação aí do Bubble Sort. Bom, quando falamos em algoritmos de ordenação, estamos basicamente falando aí de métodos que organizam os dados, colocando-os em uma sequência específica para que seja ela crescente ou decrescente. Esses algoritmos são super importantes na computação, porque muitos processos dependem dos dados que são organizados. Toda vez que a gente organiza uma lista de contatos ou coisas parecidas, algum algoritmo de ordenação está sendo executado nesse momento. Portanto, eles são aí fundamentais para garantir que as informações sejam encontradas mais facilmente e para melhorar os desempenhos dos sistemas, tanto nos dispositivos de plataformas quanto nos dispositivos móveis. Bom, então falando um pouco sobre o Cocktail Sort, ele é uma espécie de melhoria do Bubble Sort, que é um pouco mais conhecido. O Bubble Sort funciona de uma maneira bem simples. Ele percorre uma lista da esquerda para a direita, comparando e trocando os elementos que estão fora de ordem. Já o Cocktail Sort, por outro lado, ele faz o movimento nas duas direções, o que significa que após ele percorrer para a esquerda, ele percorre para a direita, fazendo o caminho dele inverso. Por isso, ele é conhecido também como Shaker Sort, por parecer que ele sacode um pouco a lista de um lado para o outro. Essa movimentação bidirecional traz uma vantagem que ajuda ele a organizar os elementos que já estão próximos da sua posição correta, de uma forma mais rápida. Isso especialmente útil quando os dados estão parcialmente ordenados. Então, nesse cenário, o Cocktail Sort consegue perceber isso mais rápido, e ajustar as coisas de uma maneira mais eficiente, porque ele não fica repetindo processos desnecessários, que nem o Bubble Sort faz, correndo os dados em apenas uma direção, Por isso que podemos dizer então que o Cocktail Sort acaba sendo uma versão mais inteligente do Bubble Sort. Trabalhando nas duas direções, ele se torna um pouco mais eficiente e em listas que estão parcialmente organizadas, ele consegue alinhar os dados aí de maneira mais rápida. O Cocktail Sort funciona de maneira bem interessante, como já mencionei anteriormente, pois ele tem essa função de percorrer a lista em ambas as direções. Então agora eu vou explicar mais ou menos como isso aí ocorre. Primeiramente, o algoritmo faz a verificação, uma varredura da esquerda para a direita, comparando os elementos adjacentes. Então ele verifica se o valor atual é maior que o próximo e, se for, ele faz a troca. Esse processo é basicamente exato igual ao que o Bubble Sort faz. Depois que ele percorre a lista inteira da esquerda para a direita, o maior valor acaba sendo movido para o fim da fila. Até aqui, como eu falei, é exatamente igual ao que o Bubble Sort faz. Porém, quando ele conclui esse processo, o Cocktail Sort faz o inverso desta vez. Então ele começa do fim da fila e vai até o começo, da direita para a esquerda nesse caso, E aqui que ele faz a mesma coisa, ele compara os elementos adjacentes e, se o valor atual for menor ou for menor que o anterior, ele faz a troca. Ao final dessa varredura, então o primeiro elemento vai ser o menor, no caso. A grande sacada desse algoritmo acaba sendo essa varredura bidirecional. Então, nesse vai e volta que ele faz, ele acaba ajustando os elementos que estão fora do lugar, tanto no começo quanto no fim da fila, de uma forma mais rápida. Esse processo se repete até que todos os elementos da lista estejam ordenados. Então, quando ele percorre essa varredura da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e mais nenhuma troca acaba sendo feita no meio do caminho, então quer dizer que a lista já está ordenada e ele pode parar a execução do algoritmo. Ele é bem interessante porque evita que os elementos menores e maiores acabem sendo reavaliados inúmeras vezes. Então, no caso do Bubble Sort, se o maior elemento já está logo no final da fila, então ele vai continuar sendo comparado todas as vezes que passar o algoritmo. E já com o Cocktail Sort isso aí acaba não acontecendo. Então ele evita essa reavaliação, porque como ele faz esse ajuste nos dois sentidos, ele faz essa varredura de uma forma mais eficiente. Aqui eu mostro um pouco na prática como funciona o Cocktail Sort
Eu vou explicar um pouco desse código que está exibindo na tela. Bom, aqui a gente tem uma função cocktail sort, né, que recebe uma lista, ou seja, um array de números. E o primeiro passo que ele faz aí é calcular o tamanho do array. Então ele armazena esse tamanho numa variável n. E outro passo importante também é essa variável trocou, que ela exibe aí o controle, né, se houve reordenação ou não. Então, quando ela retornar falso aí, quer dizer que não tem mais varredura. A primeira parte do código, então, ela faz a varredura da esquerda para a direita, onde o algoritmo compara aí cada elemento e o seu consecutivo, né? E se o valor atual for maior que o próximo, ele faz a troca dos dois. No final dessa varredura, ele vai pegar o maior elemento, né, e vai ser movido para o final da fila. Se nenhuma troca aconteceu, significa que a lista já está ordenada e o loop acaba sendo interrompido. Agora a diferença aí, então com o bubble sort é que começa a aparecer nesse momento. Se houver alguma outra troca, o algoritmo continua, só que dessa vez fazendo a varredura no sentido contrário. Então é da direita para a esquerda. O processo é o mesmo, ele compara os elementos e se o valor atual for menor que o anterior, ele faz a troca. Depois disso, o valor acaba sendo que o menor, né, vai para o início da fila desse array de números. Essa alternância aí de varreduras continua até que o algoritmo passe por todo o array sem fazer nenhuma troca, ou seja, se a variável trocou, retornar ao false, né, no caso. Isso aí vai significar que os dados já estão todos ordenados. Além disso, ele ajusta o limite da varredura. O ponto final vai se movendo em uma posição para trás a cada iteração, porque o maior elemento já está no lugar certo, então ele vai reduzindo aí o valor, né, que ele vai percorrendo sobre a lista. O ponto inicial sendo movido para o início também acaba reduzindo aí o valor da lista. Isso aí vai evitar que o algoritmo perca tempo revisando os elementos que já estão ordenados. Então, por exemplo, se executarmos aí o código com um array simples, né, como 51428802, podemos ver o algoritmo funcionando e ele vai primeiro ordenar os números maiores e em seguida os números menores, repetindo até que todos estejam ordenados. Então, quando o array tiver como 0, 1, 2, 2, 4, 5, 8, né, ele vai estar corretamente ordenado. O legal aí do cocktail sort é que ele otimiza o tempo, né, então ele acaba tendo uma execução mais rápida comparado ao bubble sort, principalmente por causa desse motivo dele percorrer a lista aí dos dois sentidos. Bom, falando um pouco agora sobre a comparação entre o cocktail sort com alguns outros algoritmos, começando pelo bubble sort, que acaba sendo um algoritmo simples, né? Porém, para grandes listas ele acaba sendo ineficiente devido à sua complexidade ser de O para n ao quadrado, no pior caso. Então, ele acaba fazendo muitas comparações desnecessárias, né, quando a lista já está quase ordenada, percorrendo várias vezes aí o mesmo elemento. O cocktail sort, como eu falei anteriormente, ele é uma variação do bubble sort, né? Então, por ele fazer a varredura nos dois sentidos, ele acaba sendo um pouco mais eficiente. Porém, no pior caso, ele ainda continua tendo a complexidade de O para n ao quadrado. Então, mesmo assim, em listas muito grandes e desordenadas, ele vai acabar percorrendo várias vezes os elementos dessa lista. Se a gente fizer alguma comparação com algoritmos como insertion sort, merge sort ou quicksort, eles acabam se tornando muito mais eficientes, né? Principalmente se falando do merge sort e do quicksort, porque eles têm a complexidade de O para n log de n. Então acaba tornando a lista deles muito mais fácil, muito mais rápida de lidar com volumes maiores de dados. Então, falando resumidamente, o cocktail sort acaba sendo um algoritmo mais eficiente que o bubble sort para listas praticamente organizadas, né? E quando ela não existe uma grande quantidade de dados. Porém, para listas maiores e muito desordenadas, as melhores opções ainda acabam sendo o merge sort e o quicksort. Para concluir, eu gostaria de dizer então que o cocktail sort acaba sendo uma opção bem interessante devido a essa habilidade de percorrer a lista em ambos os sentidos, se tornando aí superior ao bubble sort para alguns casos. Porém, como eu falei anteriormente,
Em casos em que a lista acaba sendo muito longa e desordenada, ele não é uma opção tão viável devido ao tempo que ele vai demorar para executar todo o algoritmo para chegar no resultado final. Queria agradecer a atenção durante o vídeo e muito obrigado.